Então, nós vamos abordar essa questão de uma maneira muito geral, né? Porque aqui nós estamos falando de acidentes, os acidentes coletivos. Mas vamos estender isso não só para acidentes, vamos estender para qualquer situação da vida onde nós sofremos juntos. Qualquer situação da vida onde nós sofremos juntos, vamos dizer, ou dentro de uma família, ou dentro de uma comunidade, ou num país, ou no mundo, a humanidade, tem a ver com o passado, com as relações que nós tivemos no passado. Aqui nós abordamos a questão dos acidentes. E os acidentes são os fatos não previstos, por isso se chama acidentes, são os fatos não previstos que causam prejuízos materiais e dores morais para muita gente. Então é claro que o fato de existir esses acidentes demonstra para, segundo a doutrina espírita, uma repercussão da lei de causa e efeito. Quer dizer, a lei de causa e efeito, que é uma lei que preside todos os fenômenos do universo, inclusive a nossa vida, está funcionando nesse caso. Isso não justifica os erros humanos, é claro. Os erros sempre existem, né? Mas eles não dá para justificar, muitas vezes, uma negligência, falta de cuidado, uma irresponsabilidade. Não justifica, mas pode provocar esse tipo de morte coletiva. Como é que eu não entendi? Porque o moral não é os bons costumes? Como é que é dores morais? Como é que acontece? As dores morais são as dores da alma. Toda dor da alma, por exemplo, a dor de um ente querido que se foi, a angústia, as ansiedades, o medo, né? São dores morais. Por exemplo, quando há um acidente, como esse que houve em Brumadinho, maior que nos últimos tempos, quer dizer, não foram só as vítimas em si que sofreram, e as famílias, e os que ficaram. Então eles ficam com dores morais, quer dizer, eles também estão envolvidos. Então as vítimas não são apenas os que estavam lá e pereceram, mas também os seus familiares, seus amigos. Isso. E aí, então, a dor se estende aos que estão em volta. Então, os tipos de acidentes, nós vamos passar um pouco por cima, são os naturais. Um terremoto, por exemplo, é um acidente natural. Um terremoto não é provocado pelo homem. Pode até ser, mas geralmente não é, né? Sempre houve terremotos. Na história da humanidade, ou na história do planeta Terra, né? Nosso planeta Terra, os terremotos, antes da existência do homem, eram muito mais constantes do que hoje. Porque a Terra estava em formação, as camadas geológicas estavam em movimentação, se acomodando, então aconteciam grandes terremotos. Haviam grandes vulcões, que praticamente desapareceram na sua grande maioria e permitiram a existência do ser humano. Então, os terremotos de hoje, perto do que já aconteceu, é muito pouco. É muito difícil acontecer. Acontece que eles acabam fazendo vítimas, porque hoje o mundo está povoado, o mundo inteiro está povoado. Então, naquela época, quando só matava os animais, não tinha ninguém para contar o que aconteceu, né? Os fatos humanos são quando intervém a ação do homem. Quer dizer, pode haver um desastre em que a responsabilidade é humana. E às vezes as vidas podem rolar aí, as pessoas podem sofrer, os que não perecem podem ficar com marcas, às vezes, que não se apagam mais, e as famílias, né, sofrem. E os mistos, né, quando depende tanto da ação do homem quanto da ação da natureza. Então seriam as causas
dos acidentes. As doenças seriam as doenças, exatamente. As epidemias, né? Elas nem sempre dependem do homem. Mas hoje, devido ao avanço da ciência, ao conhecimento que já temos, o homem também passa a ter responsabilidade nisso, né? Porque a negligência, a falta de cuidado, de saúde, se a doença é uma doença contagiosa e as pessoas facilitam e não se cuidam da saúde, a doença dela pode atingir outras pessoas. E aí a morte não é mais de uma pessoa, é uma coletividade, né? Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, é um capítulo chamado Questões e Problemas, é um livro muito pouco lido, né? Por que Obras Póstumas? Por quê? Isso, porque ela foi publicado só depois que o Kardec desencarnou. Aliás, muito tempo depois. Amélie Boudet, que é a senhora Kardec, recolheu os escritos dele, que ainda não faziam parte das publicações anteriores, e publicou essa obra, que tem uma série de anotações. Na verdade, eram anotações. E ela publicou, e a gente vê que tem algumas coisas lá que é novidade, porque não tem nem no Livro dos Espíritos, nem no Livro dos Médiuns, nem no Evangelho, nem na Gênesis. E um desses casos é esse aí, sobre as expiações coletivas. Tratado muito bem nessa obra. Aí Kardec pergunta sobre isso, para esse espírito aí, Fleury de Plantier, que era uma mulher, né? Sobre as expiações coletivas, e ela dá uma resposta muito interessante. Vamos ver aqui, o que ela vai falar. Em todo ser humano, há 3 caracteres, afirma de Plantier. Há 3 caracteres, diz ela. O primeiro, a do indivíduo em si mesmo. Segunda, a do membro da família. E a terceira, do cidadão. O que quer dizer isso? O primeiro caráter é justamente sobre a responsabilidade que cada um tem consigo mesmo. Então, quando nós encarnamos aqui para quê? Para evoluir, para crescer, para aprender, para se desenvolver. Porque esse é o nosso objetivo. A finalidade do espírito é a sua própria realização como espírito. Para se realizar, ele tem que adquirir conhecimentos, habilidades, sentimentos, para poder, então, viver na sua plenitude. É a mesma coisa, que nós já citamos muito aqui, né? Para que serve a semente? Uma semente serve para quê? Para o vento levar, para o passarinho comer? Não. Isso. Para germinar, crescer, produzir uma planta. Essa é a realização da semente. A realização do espírito também. Para ele chegar à sua plenitude, à sua perfeição, ele tem que se desenvolver. E ele vai desenvolver através do quê? Das encarnações. O primeiro compromisso de cada um de nós é consigo mesmo. Então, cada um tem uma responsabilidade sobre si mesmo. Valorizar a própria vida, né, para que essa vida seja a mais aproveitável possível. A saúde, por exemplo, cuidar da saúde é uma responsabilidade muito grande. Porque se a gente negligenciar, né, desprezar, ficar doente, vai morrer mais cedo do que deveria. E o que vai acontecer? Então, nós já tivemos uma falta conosco mesmo, quer dizer, temos uma dívida consigo mesmo. Primeira dívida. O segundo nível é com a família. Quando a gente fala família ali, não é só a família consanguínea, é aqueles que participam da nossa vida, todos que participam diretamente da nossa vida. Nós temos responsabilidades também para com todos.
compromisso, vamos dizer assim, compromisso. Porque isso são aquilo que Jesus ensinou, amar o próximo como a si mesmo. Quem que é o próximo? O próximo é aquele que está ao nosso lado, que está conosco, que está caminhando na mesma direção. Exatamente. Então, temos responsabilidade. Agora, é claro, a amplitude dessa responsabilidade depende da vida que nós levamos, do que nós fazemos. Tudo que nós fazemos reflete nos outros. Como tudo que deixamos de fazer também reflete. Né? Por exemplo, os pais com relação aos filhos, nem se fala, né? Os filhos com relação aos pais, os irmãos, os familiares, os amigos, os vizinhos, a comunidade. Tudo isso tem uma responsabilidade. E a do cidadão, que seria o terceiro nível, que a do Plantier coloca. Compromisso com a sociedade onde nós vivemos. Então, nós temos um compromisso. Porque a sociedade, não precisa dizer, nós somos sócios de uma coletividade. Quando a gente é sócio, a gente tem uma participação nessa coletividade. Nós temos direitos e temos deveres para poder fazer com que essa sociedade seja a melhor possível e atenda da melhor forma todos os seus cidadãos. Essa sociedade pode ser a cidade, pode ser o Estado, pode ser o país, e, em última análise, a humanidade, né? Então, nós temos compromissos. Isso ele está dizendo desse compromisso, porque são esses compromissos, quer dizer, são as falhas que nós temos de assumir esses compromissos, que acaba redundando nas provas e expiações. Né? Sob cada uma dessas três faces, diz ela, está lá no livro, ele pode ser, quer dizer, o homem, né? Pode ser criminoso ou virtuoso. Isso é, ele pode ser virtuoso como um pai de família e pode ser criminoso como um cidadão. Veja bem que ela coloca essas possibilidades. Ele pode ser, para a família, ser muito bom, mas para a sociedade ele pode ser uma pessoa que causa problemas, né? E vice-versa. Pode ser um bom cidadão, na sociedade, ser uma pessoa que realmente faz alguma coisa para a sociedade, mas abandona a família. Então, o que acontece? Daí as situações especiais em que cada um se acha nas existências sucessivas. Quer dizer, se a minha falha é para com a família, não, vamos começar do primeiro, né? Do início. Se a minha falha é para comigo mesmo, é comigo que eu fico devedor. Fico devendo para mim. Se a minha falha é com a família, eu passo a ser um devedor da família. Se a minha falha é com a sociedade, eu passo a ser um devedor da sociedade. Se eu for um devedor da sociedade, quer dizer, da comunidade toda, é para com ela que eu tenho que responder. Então, as existências posteriores vai ser nesse sentido. Eu posso ser, por exemplo, no futuro, estou dando uma possibilidade. Eu posso ser uma pessoa que seja até prejudicada socialmente. Porque me faltou cumprir isso, né? Vamos lá. As virtudes da vida privada, quer dizer, da vida particular, privada aqui é particular, né? Não são, é particular. As virtudes da vida privada não são as mesmas da vida pública. Quer dizer, as virtudes da vida privada, por exemplo, por que eu digo, posso ser um bom pai, um bom filho, um bom irmão, um bom esposo, e não ser um bom cidadão. Eu sou bom para aqueles, mas não sou bom para a sociedade.
né? Então, as virtudes da vida não são as mesmas da vida, e pode acontecer o contrário também, como a gente vê por aí, né? Pode o contrário. Pode o indivíduo ser excelente cidadão, porém mau pai de família. Está ali, nós já falamos isso, né? Mau pai de família. Um pai bom, probo e honesto pode ser mau cidadão. Ter fomentado a discórdia, oprimido o fraco, manchado as mãos em crimes e lesa à sociedade. Está lá no Obras Póstumas. São faltas coletivas. Veja bem, faltas coletivas. Essas são as faltas coletivas. Daí que vem as provas coletivas, expiações coletivas. Isso aí dá medo, às vezes, né? Porque a gente é chamado, todos nós somos chamados, nós temos deveres sociais. São faltas coletivas que devem ser expiadas coletivamente pelos que juntos as praticaram. E então, para sofrerem a pena de talião ou ter o ensejo de reparar o mal que fizeram, reúnem-se na seguinte existência com o intuito de se dedicar à causa pública, socorrendo e ajudando aqueles que outrora maltrataram. Quer dizer, geralmente acontece muito com os espíritas, né? As obras, se dedicam às obras essenciais, esse negócio todo e tal. Não só, eu estou dando um exemplo aqui, né? Mas podem ser, não quer dizer que sejam, mas há uma possibilidade de serem pessoas que prejudicaram em vida anterior. E agora estão tentando reparar. Ou devolver aquilo que tiraram. Aí seria o quê? Tentativa de reparação. Quer dizer, o próprio espírito pede isso antes de reencarnar. Ele pede essa possibilidade de ele vir fazer uma obra, trabalhar numa obra social, porque na vida anterior ele prejudicou a sociedade. Ou prejudicou aquela camada, né, tal, de pessoas que agora ele quer. Acho que até tipo de trabalho também, né? Tipo de trabalho, exatamente. Professor, pessoal da religião, sacerdotes, né? Pessoas que se dedicam a tarefas humanitárias, solidariedade. Tudo inconsciente. Porque o indivíduo, ele na verdade, fala, mas como que eu sei disso? Você não sabe, você vai ter oportunidade e vai ser levado a isso, vai ter esse impulso de ir fazer esse trabalho. Né? É claro que nesse meio tem os missionários, tem aqueles que vêm por missão, mas são aqueles que se destacam muito. A grande maioria não. A grande maioria realmente vem para poder reparar o que ela, às vezes, os males que praticou. É inconsciente, né? Inconsciente. Porque a pessoa fez, causou, Isso. alguma coisa, e depois, né, Isso. na reencarnação ela fez. Então, mas aí quando volta é inconsciente. A pessoa vai trabalhar por uma causa social. Qualquer causa social, onde ela entra com o coração, procurando fazer algo pela coletividade. Não precisa ser necessariamente para os pobres, estou dizendo um exemplo, mas pode ser na parte cultural, na parte educacional, pode ser até na parte artística. Alguém que vem... Isso. Uma escola, né? Exatamente. Por quê? Porque aquilo vai se transformar num bem social. Então, o espírito vem com aquele ímpeto de fazer alguma coisa nesse sentido. Né? A gente viu, né, Bardella, aquele caso daquela menina que foi lá para a África, você mesmo citou, você lembra, né? Que saiu uma reportagem, que foi para a África, fez medicina, e foi para lá, e está lá. Aquela médica que eu fiquei lá em Botucatu. Ah,
sim. Coisa maravilhosa, Sim. não? Sim. O trabalho não só dela, de inúmeras pessoas. Sim. Maravilhoso o trabalho dedicado ao próximo. Então, é assim que a coisa funciona. Não é difícil entender porque morrem muitas pessoas num acidente aéreo, num terremoto ou no rompimento em uma barragem. Porque nem todos morrem. Todos que estão ali morrem, né? Porque alguns que deveriam estar no local do sinistro não puderam ir ou se ausentaram a tempo, por exemplo, não entraram entre as vítimas, né? Porque o passageiro que sobreviveu trocou de lugar durante a viagem. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Isso aconteceu aqui, por exemplo, aquele acidente que teve aquele pessoal, japoneses lá, pessoal que foi na... trocaram de lugar. Você vê trocar. Então, o que ocorre? Uma troca de lugar, que parece uma coisa insignificante, pode ter ali um destino, né? Que já veio lá do passado. Será que não tem a espiritualidade ali mexendo-nos? Também. Agora, o que nós temos que entender, e isso é muito importante a gente entender, é que na doutrina espírita não existe castigo, não existe a noção de castigo. Não é isso. Não é isso. Não tem nada a ver com castigo. O que existe, na verdade, é o que está em nossas disposições. Geralmente, é o sentimento de culpa que nos leva a tais situações. É a culpa. É a busca para resgatar, na verdade, aquela condição de paz que todo mundo quer. Então, o espírito, ele é atraído por esses momentos, por essas situações. Ele mesmo procura isso, inconscientemente. Não é Deus que castiga, né? Se for esperar Deus castigar, ninguém vai ser castigado nunca. Isso, é a gente que mesmo que... Porque todo o processo, todo o mecanismo, tanto do julgamento como da execução, está em nós, está em nossa consciência. Nossa consciência ela está preparada para nos julgar. É tão perfeita a lei de Deus que cada um julga a si mesmo. Não precisa de juiz. O tribunal é interior. O juízo final nós vamos fazer. Porque é interior. E não vale julgamento. Na lei de Deus não vale eu julgar fulano, julgar ciclano. Não vale. Isso não tem valor nenhum. Só vale eu me julgar. Só esse julgamento é que tem valor. Porque só esse tem efeito sobre mim mesmo. Porque cada um é um. Cada um é diferente do outro. Ah, sim. Não é à toa que é juiz. Não é à toa. Porque um juiz, por exemplo, um juiz de direito, principalmente o juiz de direito, né? Que é um julgador sozinho, que até participar de um tribunal, do Supremo Tribunal de Justiça, isso é relativamente fácil porque é um colegiado, é bastante gente para julgar. Agora, quando o indivíduo sozinho ele tem que julgar, os abacaxis sobram para ele. Ele tem que fazer o julgamento. Então, ele teria que fazer de acordo com a sua consciência. Mas, muitas vezes, ele tem que julgar contra aquilo que ele gostaria que fosse. Infelizmente, ele entendeu que o réu é inocente, vamos dar um exemplo assim. Mas não tem provas. Não tem como. As provas são suficientes para condená-lo. Mesmo o juiz, vamos dizer, percebendo que aquelas provas podiam ter sido forjadas para condenar o réu,
Ele não pode fazer nada, porque ele tem que se basear nas provas. Né? Então, é sempre uma situação complicadíssima. E ele, nesse momento, está sozinho, não tem ninguém. Não tem ninguém que vai ajudar. Ele que é encarnado, mas desencarnado sempre tem. Ah, sim. Assim. Mas isso é. Mas, na verdade, ele está com a consciência dele, né? Aqueles que querem, e não é de fácil. Bom, existem causas atuais, existem causas remotas e antigas. Nada, absolutamente nada acontece por acaso. O Livro dos Espíritos, quando trata da ação dos Espíritos nos acontecimentos da vida, né? Quer dizer, existem causas atuais, e a causa não é só do passado, não. Não é assim. O indivíduo está passando isso por essa situação porque no passado ele fez isso. E no presente, o que ele está fazendo? Então, por isso eu digo, na verdade, até perguntaram se é sobre a questão de karma, né? A palavra karma não é palavra não é espírita. Vem do hinduísmo, do budismo. O karma era o resgate do passado. Mas na doutrina espírita, não é simplesmente resgate do passado. Você pode mudar o seu destino, a qualquer momento. Aliás, nós estamos mudando a todo momento, querendo ou não querendo. É como nos dá você tem uma tarefa para fazer, um trabalho para fazer. O trabalho depende de você que vai fazer aquilo. É claro que o trabalho, você vai dar o rumo ao seu trabalho. Você que vai decidir. Pode ser que você comece de um jeito e termine de outro. Pode ser que chegue no meio do trabalho e você resolva fazer de outra maneira. Encontre uma forma melhor de fazer aquele trabalho, não é assim? Você está mudando isso toda hora. Isso. A vida é assim, o indivíduo nasce, não necessariamente para ter um fim, o mesmo fim, ou um fim determinado. Ele nasce para ter oportunidade de mudar o seu destino, de melhorar o seu destino. Então é possível que o indivíduo tenha realmente, é possível que o indivíduo tenha nascido para morrer lá no Brumadinho e não morreu? É possível. É possível. Isso vai depender muito de como que ele veio, o que ele veio fazendo, como que ele veio. E ele pode realmente não morrer lá no Brumadinho. Então, não necessariamente. E pode ser que o indivíduo não tenha nascido para isso e estava lá. Se depende da nossa vontade, então no Livro dos Espíritos, Bardella? Fatalidade, né? Não existe fatalidade para o que depende da nossa decisão, nossa maneira de conduzir. A gente pode levar a vida para o buraco, mas a gente pode também se livrar do buraco que a gente tinha previsto antes. Então, por quê? Porque nós estamos decidindo o nosso destino a todo momento, transformando as expiações em provas e as provas em missões. Posso fazer uma missão. A pessoa que às vezes estava destinada a morrer lá em Brumadinho. Mas ela, no caminhar da vida, ela só pratica o bem. Isso. Então ela vai resolvendo aquele problema que ela tinha, aquela culpa que ela tinha. Ela não tinha uma culpa, aquela culpa não estava guiando ela lá para o acidente, mas ao longo da vida ela foi se resolvendo. Ela foi se resolvendo e ela não participa daquilo. Ou então participa, mas ela não é uma vítima fatal. Não chega a isso. Tem um livrinho chamado A Vida Escreve. Tem 2 livrinhos do Hilário Silva, né? Hilário Silva é o Hilário lá que acompanha o André Luiz. Hilário Silva, A Vida Escreve e outro, não me lembro bem. E nesse livro tem uma história do indivíduo que ele
ele era um operário, trabalhava com uma máquina, e foi um sujeito muito bom, uma pessoa humilde, mas um sujeito de bom coração, só fez coisas boas da vida, sujeito pobre, tal, mas honesto, e todo mundo gostava dele. Era um sujeito que todos o pessoal lá da empresa que ele trabalhava gostava dele. E um dia, trabalhando com a máquina decepou um dedo dele. Não é o Lula, não. Então, aí o que aconteceu na história? Eu não sei qual. A vida escreve, e tem outro aí, mas acho que na vida escreve isso. A vida escreve do Hilário Silva, né? E ele era espírita, esse cara, e ele trabalhava atuava na área social, ajudando as pessoas pobres, visitava, dava passe, negócio todo. Aí o pessoal sabia da vida dele, conhecia, não sei, muito querido, né? Aí começava, puxa, você vê o fulano, faz tanto bem para os outros, e olha o que vai acontecendo com ele, né? Vai ficar sem seu dedo e tal, né? E começaram esses comentários, e chegaram até ele, e ele também ficou encafifado. Falou, poxa vida, faz tanto bem para os outros, como é que acontece agora isso comigo, né? Aí, numa manifestação mediúnica que houve lá no trabalho, o espírito relatou que, na verdade, ele veio para perder um braço. Mas devido ao tipo de vida que ele levou e tal, ele acabou perdendo só um dedinho, que foi uma grande vantagem. Eu não me lembro bem como é que chama essa história. Mas que às vezes quando acontece mal com a gente tem que reclamar, né? Fica agradecer. Sim. Podia ser pior, né? Coisa boa, fica só agradecer. Isso, podia ser pior. Então, aí teve aquele caso do dia 3 de março de 1974, um avião DC-10 da Varig, naquela época tinha Varig, né? Sobre a cidade de Paris, após decolar do aeroporto de Orly, veio ao solo matando todos os passageiros tripulantes, inclusive alguns brasileiros. 300 e poucas pessoas morreram nesse acidente. Inclusive uma atriz brasileira. Se não me engano, eu também tive um casal. E um embaixador brasileiro, que estava nesse avião, e uma atriz famosa, não me lembro o nome, que estava no auge da carreira dela, morreu no acidente. Então, o Chico Xavier, o fato, como não poderia deixar de ser, teve repercussão mundial, embora na época a divulgação da notícia não fosse tão rápida e eficiente quanto hoje, né? Mas o acidente foi ali, está inclusive a fotografia lá, ó, do avião brasileiro, que é em Paris. Leila Diniz, né? Uma atriz chamada Leila Diniz, morreu nesse acidente. Quando a gente tem muita culpa, será que a gente pode se identificar? Hã? Culpas, isso. Então o Chico coloca ali, ó. O Chico recebeu o poeta Silva Ramos, que é um em espírito, né? Era um poeta, acho que era um poeta paulistano, que mandou esse soneto. O soneto chama Culpas. Por isso nós falamos da culpa. É a culpa que leva a isso. A culpa, não precisa ninguém te culpar. A culpa é você que se culpa. Porque aquela culpa que os outros te culpam, essa aí não te atinge. O que te atinge é a culpa que sobre você mesmo. Essa te atinge. Né? E é o que acontece. Culpas. A natureza aponta a culpa que começa. Quer dizer, onde começou a culpa? Em cidade praiana. A legião pirata desembarca, saqueia, humilha, fere, mata. Por nada se detém, por mais que se lhe peça. Então são piratas atacando uma cidade. Isso séculos anteriores, né? Quantas vidas ao mar sob golpes à pressa?
incêndios e orações no horror que se desata. Depois vinho e prazer, os butis de ouro e prata e as horas avançando ao tempo que não cessa. Porque a vida acaba, né? Por mais longa que seja a vida, para nós, né? Ela vai se extinguir mesmo, não tem jeito. Depois, os séculos se vão marchando em luz e treva. Os séculos, passam séculos, esses espíritos foram para lá. Um dia, em mar aéreo, quer dizer, mar aéreo, né? Enorme nave leva os piratas de outrora e a justiça divina. Surge a morte no ar. A aflição se renova. Preces, gemidos e ais de corações em prova. E a natureza apaga a culpa que termina. Será que esses espíritos se conscientizam, né, desse fato? Ou depois do acidente, por exemplo? Então, é ele mesmo que faz isso. É ele mesmo que provoca tudo isso. Por quê? Porque ele está sofrendo a dor da culpa. E a dor da culpa é a pior dor que existe. Ele quer se livrar da culpa. Ele não sabe como. Como ele não sabe como, ele escolhe sofrer. Como se fosse uma purgação. Um purgatório. Esse é o purgatório. Sofrer. Então, é claro que ele poderia resolver o problema de outra maneira, poderia. Mas ele ainda não consegue. Ele não consegue. Ele poderia, por exemplo, não morrer num acidente. Escolher escolher uma missão. Não, eu vou trabalhar a favor de uma comunidade. Ele poderia fazer isso. Que é muito mais saudável para ele, menos problema para os outros, porque ele vai envolver outras pessoas, mas ele não consegue, simplesmente não consegue. Porque essa culpa se transforma em uma doença. E ele acaba realmente sucumbindo, né? Depois disso, é claro, é como se ele tirasse um peso das costas. Paguei minha dívida. Estou bem comigo mesmo. A dívida que ele tem não é mais com aqueles com quem ele prejudicou. É com ele mesmo. É com a consciência dele. Por que ele morreu? Porque ele não conseguiu se perdoar. Aí é a questão do auto-perdão. Não conseguiu se perdoar. Se ele escolhesse outro caminho, e Deus sempre nos dá essa oportunidade, é a misericórdia divina. Ele poderia escolher um outro caminho. Mas foi esse o caminho que ele achou. Por negligência dele, por falta de coragem, não querer enfrentar uma situação. Né? É mais fácil morrer no acidente do que trabalhar a vida inteira pelos pobres. Então quer dizer, estou aqui brincando, né? Mas talvez fosse isso que ele pensasse. Oportunidade, ele pode querer, né? Pode. Fazer um trabalho, enxergar diferente. Pode. Vamos lá. A morte e vida no processo evolutivo. Por que nós reencarnamos? Reencarnamos para evoluir. Não significa que a vida ela tem um fim em si mesma. Ela tem um fim em si mesma. A vida tem que ser valorizada, tem que ser bem vivida. Porque ela representa uma conquista. E as verdadeiras conquistas a gente faz com o coração. Com o coração. O indivíduo, quando sai aqui, desencarna, ele sente como é que foi a vida dele, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, se valeu a pena, o que ele conseguiu realizar, o que ele não conseguiu. Ele vai fazer essa avaliação, esse balanço na vida. Vai ter tempo para fazer isso. Então, mas ele sabe que a vida é uma oportunidade de aprender como uma escola. Hoje, por exemplo, dentro de uma civilização, não dá para você viver numa sociedade se você não frequentar a escola. Você tem que ter uma escola.
Mesmo que seja pela internet, tem que ter escola, né? Precisa aprender. Porque o indivíduo que não aprender, tiver um mínimo de conhecimento na sociedade, o que ele vai fazer? Tendo já é difícil. Não tendo, como é que ele vai? Né? Ele vai se tornar um marginal. Geralmente os marginais são aqueles que não desistiram de viver com dignidade, de se amar a si mesmo. Então eles preferem uma vida fora da sociedade, correndo o risco de morrer todo dia, mas eles preferem isso. Para eles isso é porque eles não valorizam a vida, não valorizam a si mesmo. Vamos ver aqui. O que tem? Nascimento, vida e morte são etapas inevitáveis. Não tem como o espírito não reencarnar. Ele vai reencarnar mais cedo ou mais tarde. Não tem como o indivíduo não morrer, ele vai morrer mais cedo ou mais tarde. Pode até adiar, né? A reencarnação. Pode até adiar a morte, também pode ser adiada. Mas vai morrer. A pessoa fala, mas Jesus ressuscitou Lázaro, mas o Lázaro morreu. Todo aquele que ressuscitou morreu. Por quê? Porque é a lei da vida. Não tem como. A lei da vida é lei da vida. Lei da natureza, processo de renovação e aperfeiçoamento. Quer dizer, a lei da evolução, ela é também inevitável. A gente tem que andar sempre para frente. Se a gente não andar, a vida vai empurrando. Não, muito Muito obrigado. Tem que pegar o pai dele. Isso aí. Retomada para o crescimento espiritual. A vida é uma retomada para o crescimento espiritual. Os traumas do nascimento e da morte. Isso porque, na verdade, nascer não é fácil, não, para o espírito. Desencarnar não é fácil, mas também reencarnado não é fácil. Reencarnar é mais difícil do que desencarnar. Encarnar é mais difícil. A gente não sabe quanto um espírito, às vezes, sofre para poder encarnar. Né? Desencarnar, às vezes, é mais fácil, porque ele às vezes, nem toma conhecimento quando ele já está lá, do outro lado. Né? Quer dizer, dependendo do tipo de desencarne. Como percebemos daqui e como a espiritualidade percebe de lá. Quer dizer, para nós, a vida é esta aqui, estamos encarnados. É ela que nós temos que valorizar. É ela que nós temos que viver. Nós não podemos viver aqui pensando como nós vamos viver lá. Não, é perder tempo. E nem pensando no passado, como foi o passado, também não adianta. Nós temos que pensar o que nós vamos fazer aqui. É isso que é importante, como nós estamos vivendo. Porque é o momento presente que vai construir o futuro. E se a gente não tiver no futuro e no passado, não vai estar no presente. Né? Vai viver com a cabeça fora da realidade. Isso não vai nos ajudar. As leis são perfeitas. Né? Deus, bom e justo, criou os espíritos para a felicidade. E cada um vai alcançar a seu modo e no seu devido tempo. Quer dizer, Deus não deu a mesma felicidade para todo mundo. A felicidade de um não vai ser a felicidade do outro. Cada um vai ter a sua, é exclusivo. Porque nós somos individualidades, somos seres. Cada um é um. Não há dois iguais. Há parecidos, né? Mas iguais não. Então, fomos criados para a nossa felicidade. Felicidade é sinônimo de liberdade, de sentir-se dono de si mesmo. Dono no sentido de capaz de conduzir a sua própria vida. Né? Liberdade é a capacidade de escolher o próprio caminho, valendo-se dos próprios méritos. Liberdade também é uma noção muito, muito vaga, né?
é a liberdade, a capacidade de escolher. Quer dizer, nós temos uma capacidade de escolher. Mas se a escolha da gente não Mas escolher, é limitada essa capacidade de escolher. Escolhemos certas coisas, podemos escolher outras não. Você não pode escolher se você vai viver respirando ou não respirando. Pode escolher? Não, se você parar de respirar, morre. Você não pode escolher se você vai viver comendo ou não comendo. Você tem que comer. Porque isso são necessidades básicas da natureza que não está em nossa condição de escolher. Podemos escolher como nós vamos comer, ou até o que nós vamos comer, mas não podemos escolher se vamos comer ou não. Isso nós não escolhemos. Então, eu vejo que a liberdade não é uma coisa assim, você fazer o que você quer. Isso não existe. Não tem como você fazer. Não tem. Agora, segundo a gente vê, o livre-arbítrio, que é essa capacidade de escolher, ele é tanto maior quanto mais elevado é o espírito. Os animais, por exemplo, não têm livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, ele implica na vontade. Só instinto, exatamente. O animal, ele tem fome, ele come. Tá certo? Você tem fome, até você pode falar, não, eu não vou comer hoje. Hoje eu vou fazer regime. Você pode fazer isso. O animal não. Né? Você pode... Então você tem uma amplitude maior de escolher. Agora, num mundo superior ao nosso, a gente não sabe como é que é, né? Talvez lá você não precise comer, né? Então, entrar e sair da vida terrena é exercício de autorrealização e treino para o exercício da liberdade. Por exemplo, reencarnar, o espírito tem liberdade de encarnar. Até de escolher, segundo as condições dele. Né? Segundo as condições do espírito, ele pode escolher. Talvez a maioria dos habitantes da Terra podem escolher a sua encarnação. Talvez. Não escolheria a encarnação aquele que não tem nenhuma condição de escolher. Porque você não pode deixar uma criancinha escolher determinadas coisas, porque ela não tem essa capacidade. Então, aí os pais têm que escolher por elas, né? O espírito também, nem todo espírito tem essa condição. Mas aqueles que têm, sempre lhes será dada essa oportunidade de fazer sua escolha, mesmo que essa escolha seja errada. Principalmente se for errado. Porque aí ele vai aprender. Vida e morte, portanto, são instrumentos de realização espiritual. Para nós, a morte é dura, né? A gente vê, porque nós estamos aqui nesse plano, nós enxergamos daqui para lá. Os espíritos vêm de lá para cá. Eles têm outra visão da vida. Quando a gente passar para lá, necessariamente nós também vamos aos poucos adquirindo uma outra visão da vida. Enquanto estiver lá. É mais ou menos assim. Quem já foi, por exemplo, quem já trabalhou numa empresa, numa repartição, e foi subordinado e depois passou a ser chefe. Ou vice-versa, né? Você terá chefe, depois é subordinado. É claro, dependendo da sua posição, você tem uma visão. Você vê a coisa de uma maneira. Então, no plano espiritual, às vezes nós estamos aí com um familiar doente, sofrendo, e a gente está orando para ele não morrer. Ai, meu Deus, não deixa eu morrer. Né? Mas os espíritos sabem que ele vai precisar, que isso é necessário para ele. Os espíritos, assim, os espíritos orientadores, os espíritos, né? Eles sabem. E eles compreendem também a nossa limitação. Eles sabem que a gente não está enxergando. Que eles estão vendo outras coisas que nós não estamos vendo.
Nós só estamos vendo aquele corpo lá sofrendo. E eles estão vendo muito mais que isso. Eles estão vendo o espírito, as necessidades do espírito. Nós lemos um livro, por exemplo, um dos livros que nós lemos aí, que foi aquele caso do Júlio, né? Do menino que tinha, o espírito que tinha suicidado. Ele nasceu para viver mais ou menos 1 ano só. Ele nasceu já com um agravamento, um problema, um comprometimento, e ele só viveria em torno de 1 ano. Bom, os pais não sabiam disso. Para os pais ele ia viver muito tempo. Mas os espíritos sabiam disso. Os espíritos estavam ali no comando. Então os espíritos entendem, naturalmente, a posição dos pais, respeitam a posição dos pais. Os pais nem podem saber disso, nem podem saber que essa criança não vai... Se a pessoa a gente soubesse, nem podem saber. Por isso que a verdade, nem sempre você pode dizer a verdade. A ocasião você tem que omitir a verdade, quando você vê que ela vai dar uma consequência ruim, né? Então, esse menino, foi aquela luta para conseguir chegar no 1º ano. Aí ele desencarna. Quando ele desencarnou, os pais ficaram desesperados, não aceitavam aquilo. É que nós não vamos entrar a história é meio complexa, mas porque os pais ficaram desesperados. E tinha um motivo para isso, porque os pais queriam aquela criança, precisavam dessa criança. Mas ele precisava passar por aquilo. Só que, com a morte dele, ele completou uma fase importantíssima na evolução. Ele precisava daquela morte. Veja bem, precisava daquela morte. Então, por isso, né, são instrumentos de realização espiritual. Porque como ele se suicidou, ele trazia uma série de problemas no perispírito. Aquela doença que ele teve quando criança foi realmente devolvendo para ele certas condições que ele não tinha antes. Então, teve que refazer o perispírito com o renascimento dele e com aquela doença. Então, foi uma realização dele. Quer dizer, quando ele partiu para lá, ele partiu liberto. Agora sim que ele ia reencarnar de fato. Porque a primeira reencarnação ele suicidou. Primeiro ele tentou suicídio, depois ele suicidou. Na segunda ele morreu com 9 anos, afogado. Já em decorrência dessa anterior, na encarnação anterior. Ninguém empurrou ele na água. Aí é a questão da culpa do espírito, né? Ele foi atraído pela água, né? E ele já tinha tentado se afogar numa encarnação anterior. Veja que coisa. Então, o que acontece? Ele tinha uma série de problemas que foram criados por essas situações. Então, quando ele desencarna com 1 ano, ele simplesmente supera esse problema e para os espíritos foi uma vitória. Para os pais, que nunca ficaram sabendo disso, uma desgraça. Veja como é que a gente vê, né? A impressão dessa palavra que fecha um ciclo da vida. Isso, exatamente. Exatamente. Embora cada qual construa o próprio caminho, ninguém caminha sozinho. Né? Ninguém caminha sozinho. Todo dia de... A presença de Deus é marcada por todos que caminham ao nosso lado. Todos. E pela proteção que a sociedade nos presta. Quer dizer, Deus, onde que está Deus? Todas as pessoas são braços de Deus. Todos. Deus está... Por isso que Jesus fala, amai a Deus sobre todas as coisas, é o próximo. É o próximo que representa Deus. A figura de Deus está no próximo. Porque o próximo, nós podemos ajudar o próximo pode nos ajudar. Né? Então, a gente vê que a presença de Deus é marcada
pela presença de todos aqueles que convivem conosco. A vida em comum e o fato de uns precisarem dos outros desenvolve no espírito sentimentos de humildade, tolerância e solidariedade. A solidariedade, ela costuma se desenvolver onde há sofrimento. Se não houver sofrimento, aí que a gente vê. Aquele caso lá mesmo de Brumadinho, né? Quanta coisa aconteceu ali, hein? Aquele pessoal, aqueles bombeiros trabalhando lá. Que coisa! Estão trabalhando até hoje. Precisando de gente lá até hoje. Sei que papel eles estão desempenhando, fazendo. A solidariedade no mal nos leva a expiações coletivas. Solidariedade no mal. Expiações coletivas. A solidariedade no bem nos leva às mais elevadas sensações de paz e felicidade. Acho que com isso acaba. Então, o que ocorre? Toda situação, não é só a situação, nós falamos de acidentes, de desastres, não só. Toda situação que nós passamos, por exemplo, a condição do Brasil hoje, a gente vê que o mundo todo está uma polvorosa, né? A situação do mundo hoje é produto de toda uma história que veio acontecendo, onde os personagens estão voltando. O que você falou há 15, 20 anos atrás, está acontecendo agora. Você falou assim, o mundo ia começar um mundo de regeneração, ia ter muita pobreza, as coisas secarem. Tudo que você falou há 20 anos atrás está acontecendo agora. Estamos nessa fase agora. Você falou que ia ter pobreza, dificuldade de emprego, tudo isso aí está acontecendo agora. Há 20 anos atrás. Então, o Brasil, por exemplo, tem umas... A gente vê que está ligado que os acontecimentos, os fatos que ocorrem dentro de uma comunidade, dentro de um povo, dentro de uma cidade, está sempre ligado ao passado. Então, a expiação não é só das pessoas, a expiação é da coletividade. E quando a expiação é da coletividade, todos sofrem. Só que cada um vai sofrer da sua maneira. Mas tu vai sofrer. Né? Imagine, por exemplo, nós estamos reclamando aqui dos nossos problemas, aquele pessoal lá da Síria, por exemplo. Ontem mesmo houve um atentado lá. Morreram 50. Então a gente vê o que esse pessoal está passando. Né? Então, isso tudo está amarrado ao que vem ocorrendo. A história, ela vai empurrando, né? Ela vai impulsionando as novas gerações para ir acertando os problemas anteriores. Acontece que a evolução não é uma linha reta. Muitas vezes, e quase sempre, né? A impressão que se tem é que a gente está voltando. É que os problemas estão aumentando. De certa forma, sim. Dependendo do ângulo que a gente vê, está aumentando. Mas de um outro ângulo, não. Nós vamos ver que nós estamos aprendendo. E não é porque nós estamos aprendendo que tudo está dando certo. Não, a gente está aprendendo com as coisas erradas também. Então, por isso que quando Kardec pergunta aos espíritos, né? Kardec pergunta aos espíritos, isso aqui para encerrar. Vamos ver se eu acho que esse livro aqui não tem. Deixa eu ver se. Esse aqui acho que tem índice, né? Tem um aí que não tem índice. Quando Kardec pergunta aos espíritos ele diz assim, que a impressão que se tem, segundo Kardec, é que o mundo está marchando para trás, ao invés de progredir. Ora, Kardec vai falando isso há 150 e poucos anos atrás, 160 anos atrás. Eu acho que quanto mais a pessoa É. mais... Naquela época do Kardec, vocês viram o filme, não tinha nem luz elétrica. Era tudo na base de vela.
e de manivela. Né? Então, o que ocorre? Ele está dizendo que o mundo estava regredindo. Aí os espíritos, ele pergunta para o Kardec assim, ele pergunta assim, 783, o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Os espíritos respondem, há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas, das circunstâncias. Mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Aí, Kardec diz assim, o homem é o ser humano, né? O nosso sexo masculino, o ser humano, né? Não pode ficar perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o fim marcado pela providência. Ele se esclarece pela força das coisas. Ele usa muitos termos, força das coisas, né? As revoluções morais, assim como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germiram durante os séculos. Veja bem. De repente estouram, fazem ruir o edifício carcomido do passado, que não está mais em harmonia com as necessidades novas e as novas aspirações. É a mudança. A mudança vem, de alguma forma, por bem ou por mal, vamos dizer, ou pelo amor ou pela dor. Ela vem. O homem não percebe frequentemente nessas comoções, senão a desordem. Acho que é uma bagunça. Não é o que está acontecendo agora? O homem não percebe frequentemente nessas comoções, senão a desordem e a confusão momentânea que o atinge em seus interesses materiais. Aquele que eleva seu pensamento acima da personalidade admira os desígnios da providência, que do mal faz surgir o bem. A tempestade e a agitação saneiam a atmosfera depois de a ter perturbado. Quer dizer, nós estamos passando pela tempestade. E tem um povo aí muito inteligente, batalhando seriamente pelo país. Ah, sim? Sim. Nossa, é assim, é encantador ler o que esse pessoal está fazendo. Sim. Vai aparecer livros aí, sabe? Muito bons, logo, logo, e de gente assim que, sabe, humana, que se diz nacionalistas. Sérgio Moro, né? Sabe? Não, é outro pessoal. Não, eu estou falando que Então, realmente. eles... Um exemplo. Enquanto a gente pensa que a coisa está desmoronando, tem muita gente trabalhando e segue. Na questão 784, ele pergunta assim, a perversidade do homem é bem grande. Não parece marchar para trás em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? A pergunta que qualquer um faria hoje. Não está falando só do Brasil, do mundo todo. O mundo está em polvorosa. Enganas-te, responde o Espírito. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, visto que compreende melhor o que é o mal e cada dia corrige os abusos. É preciso excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. É preciso excesso do mal. Então nós não chegamos no fundo do poço ainda.